na centralização do poder de Roma, a reforma da igreja, o reavivamento, e há quem diga que a reforma precisa de reforma, a igreja precisa passar por outra reforma. Então você vê que nos últimos dias existem fases. Estamos vivendo aquele período em que, por se multiplicar, preste bem atenção, não é um acréscimo da iniquidade, não é algo que foi acrescentado, não é algo somado à iniquidade, é a multiplicação da iniquidade. O amor de muitos tem se esfriado. Então vivemos um período difícil, onde o ministro evangélico, como sempre assim o foi, nós, para servir a Deus, nós precisamos adiar projetos pessoais e até renunciá-los. A renúncia pessoal. É necessário uma doação. É necessário uma entrega. A entrega, o primeiro passo nosso foi quando aceitamos a Cristo. Entregamos a nossa vida no altar dele, a entrega da vida. E a entrega do ministro, ela é contínua e aprofundada. Uma renúncia, uma entrega. E essa doação, a dedicação constante, diária, integral. A doação, ela é integral. Mesmo quando nós, ainda assim, exercemos uma profissão secular, uma atividade secular, ainda assim a entrega é integral. Ou a íntegra é integral. A entrega é total. Mesmo quando a gente exerce uma atividade profissional para algum complemento, para algum... Eu fico pensando Paulo, lá em Tessalônica, fazendo as tendas dele, trabalhando, porque a igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha alguns problemas. Dentre eles, não era uma igreja que sabia o mistério da semeadura, porque é esta igreja que Paulo fala assim: olha, aquele que não trabalha, não coma. Eles tinham dificuldade na questão do trabalho, da semeadura. Então Paulo em Tessalônica, ele precisou então também trabalhar. E ali a gente vê da seguinte forma, amados, que eu fico imaginando Paulo lá, fazendo lá as tendas. Daqui a pouco chega um irmão e fala: olha quem está aí, é o pastor Paulinho. Ô pastorzão, como é que o senhor está? Estou precisando, irmão. Assim, não fale comigo, porque agora eu estou concentrado no meu trabalho. Aqui eu sou um fabricante de tendas. A pessoa, a gente está lá exercendo um trabalho lá para engrossar o caldo, né? Para complementar, né? Para ajudar na Sabesp, na Elec, está lá trabalhando lá. Aí chega: ô pastor, ô missionário, ô meu amado. Não, aqui eu não sou pastor. Irmãos, a entrega é integral. Não é verdade, irmão? É todo o tempo, irmão. Porque tem gente que fala assim: não, o pastor, aí ele só vive da obra, só para... é um privilegiado. Irmão, preste bem atenção, que ainda que a pessoa esteja fazendo e cumprindo o seu chamado ministerial, não importa a maneira que ela está recebendo a provisão de Deus, o que tem peso aí é o tamanho da responsabilidade. Isso muitos não veem, né? Sobre o ombro do ministro, a responsabilidade tem peso. Tem peso, irmão. E só quem carrega esse peso nos ombros, porque a glória tem peso. E a igreja tem peso. E nós sabemos que com a estrutura humana nós não conseguimos suportar este peso. Nós sabemos, irmãos. Nós em si não temos estrutura humana para suportar o peso do corpo de Cristo. E a gente vê aqui a questão da renúncia, a questão da doação. A gente vê que existe muitas vezes nas nossas vidas momentos de isolamento físico. A gente, depois que assume um trabalho, os irmãos aí estão há 5, 10 anos, 15, 20, 30 anos, 40 anos de ministério, a gente fica mais reflexivo, a gente fica mais introspectivo. A gente começa a entender: puxa vida, Jesus, volta e meia, ele se refugiava nos montes, ele se refugiava em oração, ele ia para o jardim do Getsemane, ele pegava o barco e falava: fica aí, que eu vou dar uma voltinha, que preciso conversar com o Pai. O isolamento físico. A gente se isola muitas das vezes de pessoas, a gente se isola muitas das vezes da família, da esposa, do esposo, dos filhos, o isolamento. Daí aquela
irmãos? O isolamento, muitas das vezes, ele é emocional. Porque o ministro, ele vai então cuidar das pessoas e vai derramar bálsamo. Bálsamo não é nosso, mas o bálsamo é responsabilidade nossa. E derramamos bálsamo nas feridas, derramamos e curamos. E aí quando a pessoa se restabelece, somos então atingidos pela ingratidão. Olha o isolamento emocional. E a ingratidão, pessoas então curadas, restauradas, saem às portas da igreja, pulando e celebrando, sem ao menos dizer até logo. Olha o isolamento. Tá? O Espírito de Deus estava lá, continua conosco. Passamos, irmãos, por isolamento emocional referente à incompreensão. Que antigamente o pastor, a autoridade do pastor, da missionária, da pastora, ele era notório e respeitado pela igreja e pela sociedade. Antigamente, se existia um respeito, o que você é? Eu sou pastor evangélico, vai tratar bem porque é pastor. Porque hoje em dia, o que você faz? Eu sou pastor evangélico. Ih, rapaz do céu! Nos últimos dias, a incompreensão. Antigamente o pastor fazia um procedimento bíblico. A pessoa acatava, sentava, ficava ali 1 mês, 3 meses, 6 meses de disciplina. Existe disciplina ainda na igreja? Cumprida, pode existir, mas cumprida. A pessoa pega e senta e fica, acata a disciplina. Hoje, a incompreensão, você faz um procedimento bíblico de correção em amor. Em amor. A pessoa vai para o pastor, pastor, que negócio, eu não entendi. A incompreensão, não entendi. O que você fez? Qual foi o seu procedimento? Qual foi o conceito que o senhor usou? Porque ali, porque assim, porque assado. A incompreensão. E se você não se explica, porque o procedimento foi bíblico, não vai ler a Bíblia, vai se converter. Se você não explica, você é autoritário. E se você explica, a pessoa vai estar se desculpando. Está se explicando demais. Quem fala muito se cola. A incompreensão ministerial. O isolamento é inerente à vida daquele pelo qual aceitou o chamado de ser ministro de Deus. E por fim, então, a rejeição. Rejeição por fazer a obra. Rejeitado às vezes dentro da própria igreja, por membros que insistem em ficar. Que pela misericórdia Deus também nos lapida através desses, e Deus tenha misericórdia deles e de nós. Que Deus tenha misericórdia. E aí, então nós entendemos aqui que a rejeição de líderes dentro da igreja, às vezes de obreiros, a rejeição, a resistência dentro da própria igreja, da mesma igreja, debaixo do mesmo teto, os domésticos da fé, como diz Gálatas 6. A rejeição, e às vezes por se dedicar ao corpo de Cristo, a rejeição familiar, de pessoas que amamos, que ainda não aderiram ao Evangelho. Aquele ali agora só tem tempo para a igreja. Ele está pensando que ele é obreiro de Jesus, está pensando que, às vezes ministro assim, você está pensando que você é super-homem? Esse daí está muito bitolado, está muito alienado. E sofremos rejeição, dentro de casa, de fora de casa, da sociedade, enfim. Irmãos, eu não estou falando isso para você pelo sentido da autocomiseração, para você pegar e falar assim, ai, coitadinho de mim, não, porque não somos coitados, estamos aceitando um chamado que Deus fez quando nos chamou à salvação. Ele nos chamou, e fácil não é, mas aquele que Ele chamou é capacitado por Ele, isso é fato. Não estamos aqui para nos diminuir, para você sair daqui ferido, como aquele obreiro gatinho, né, que fica lambendo as próprias feridas. Não, estou aqui falando para você ser esse ministro que fica se lambendo, ai tadinho de mim, ai porque ninguém, né? O obreiro Chaves, ninguém tem paciência comigo. Não estou falando isso. O Espírito hoje nos traz, nos remete a essa situação, para que venhamos entender esse desgaste, esse trabalho árduo,
ele tem uma consequência que talvez a gente não enxerga a prazo curto, mas o desgaste a longo prazo, ele gera esgotamento. Meu Deus. Esgotamento. Então precisamos tomar cuidado, precisamos pastorear e precisamos também ser pastoreados. Precisamos de cuidado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse conselho de ministros e de unidade, porque através da unidade o Senhor ordena a bênção e a vida eterna, a cura e a restauração, e o Senhor nos apruma, e o Senhor nos abençoa, e o Senhor nos fortalece. Glória a Deus. Porque caso isso não ocorra conosco, se não formos pastoreados, lógico, pelo sumo pastor, mas se você não pastorear os seus pensamentos, sabe qual é o maior ou o principal membro que devemos pastorear? Os nossos sentimentos. Fazer uma revisão diária daquilo que sentimos. Até que ponto as injustiças, a ingratidão, a incompreensão e o isolamento têm afetado o nosso sentimento, o nosso coração. Até quanto, ou quanto que isso tem gerado amargura e decepção no nosso coração e na nossa alma. Até quando? Devemos tomar cuidado, porque isso pode gerar um esgotamento, e é isso que Paulo está fazendo com Timóteo. Que coisa linda, que cuidado tremendo do apóstolo Paulo, preocupado com Timóteo. Timóteo, presta bem atenção, na igreja você vai ter todo tipo de pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão cruzar os braços e pessoas que vão querer atrapalhar. Pessoas que ajudam, pessoas que nada fazem, e pessoas que além de não fazer ainda criticam e atrapalham aqueles que fazem. Deus então está tendo um cuidado com os sentimentos de Timóteo, pastoreando então a alma de Timóteo, o sentimento daquele jovem pastor que estava com uma grande responsabilidade na igreja de Éfeso. E a gente vê aqui, irmãos, que tem uma notícia aqui de que nos Estados Unidos, no final do ano passado, foi encontrado 3 pastores de influência nos seus respectivos estados, num espaço de 60 dias, cada um numa cidade, cada um de um ministério, foi encontrados mortos, com altíssima suspeita de suicídio. Isso despertou muito a atenção da sociedade, da mídia, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Porque então a nação ela passa a enxergar para a igreja, para o ministro, uma outra perspectiva. O que o levou a fazer tal coisa? Qual o motivo de tais pastores, que talvez não tinham contato direto, cometer supostamente o mesmo ato? Isso é algo que devemos tomar muito cuidado. Tem uma estatística aqui que eu trouxe, depois se os irmãos quiserem pesquisar, um livro que tem um termo chamado burnout, significa esgotamento físico, mas é bem curta essa estatística que eu vou passar, é só uma parte pequena. A estatística maior ela expressa melhor. Preste bem atenção. Não há falta de estatísticas sobre pastores com depressão, esgotamento, problemas de saúde, baixos salários. Se identificar, se o seu pastor presidente estiver aqui, né, depois no finalzinho você conversa com ele aí, dá uma conversadinha, de repente Deus faz a obra. Baixo salário. Meu Deus. Amém. Espiritualidade em crise, relacionamentos em crise, e nenhuma delas traz bons dados, alertou o jornalista. Segundo um instituto de pesquisa americano, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 72% dizem que só estudam a Bíblia quando estão preparando os sermões. A pesquisa mostrou que 80% acreditam que o ministério pastoral tem afetado negativamente as suas famílias. E 70% deles acreditam que não tem um sequer amigo próximo com quem possa confiar e desabafar. E essa estatística
ela é sentida nos nossos corações, de alguma forma. Na totalidade do seu coração existe uma proporção de cada situação, situações no relacionamento, dentro da família, dentro de casa, da igreja, do ministério. Até que ponto o desgaste tem gerado e afetado os nossos sentimentos. Vamos identificar aqui o motivo. Paulo ele alerta então na questão da conduta de pessoas dentro da igreja. Pessoas. E ele fala aqui em seu verso número 5, fala aqui que pessoas fala aqui, aparência de piedade, porém não tem poder em sua eficácia. Foge dessas pessoas. Aparência de piedade, mas não alcança o resultado da piedade. É somente uma capa religiosa, mas a essência é rebeldia. Por fora parece-se igreja, mas por dentro os seus corações borbulham de desejos infames e carnais e altamente destrutivos para o corpo de Cristo. O que tem gerado desgaste na vida dos pastores, que gera tudo isso que nós conversamos e falamos, é justamente a atuação de pessoas que muitas vezes são usadas pelo diabo e muitas vezes usam o diabo como pretexto para cumprir os sentimentos da sua carne, porque não adianta a gente querer demonizar tudo. É o diabo, é o diabo. É a pessoa que está usando o diabo como pretexto, irmão, para cumprir os desejos da sua carne e do seu coração, e o objetivo é justamente destruir o corpo de Cristo. E Satanás então ele cumpre com com algo pontual no seu objetivo. Aparência de piedade. Essas pessoas, foge delas. Foge. Ovelhas e bodes. O rebanho da terra tem dois tipos de seres humanos, com características de ovelhas e bodes. Jesus fala na sua palavra que então ele virá. A palavra de Deus fala que Jesus virá e pisará sobre o monte das oliveiras, fenderá no meio e para um lado separará o rebanho das ovelhas e da outra parte do rebanho os bodes. O chamado é emergencial, o chamado é urgente, o chamado nós temos pouco tempo, a contagem é regressiva. Lembra quando Paulo fala assim, nós precisamos remir o nosso tempo? Nós precisamos então estabelecer prioridades para a gente investir nas metas da prioridade. Devemos então colocar coisas abaixo do secundário, ou seja, isso daqui eu não vou poder perder tempo com isso, eu não vou poder perder tempo com essas coisas. Estabeleçamos prioridades de relacionamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque pastorear a ovelha é coisa tremenda. Você vê o Senhor trabalhando, e a pessoa sendo curada, restaurada, abençoada, e a pessoa começa a trabalhar na obra, fazendo e gerando, porque a ovelha gera ovelha, o líder vai trabalhando e formando outros líderes, mas aí a ovelha vai gerando mais ovelha. É lindo você ver Deus trabalhando no meio do rebanho, mas coisa triste é você ver um bode dando coisa para lá e para cá, e dando chifrada, e se alimentando de qualquer porcaria. O bode ele se alimenta de tudo que vem pela frente, come, depois passa mal e vem, pastor, é lógico, não está comendo aqui no pasto que o Senhor está dando, está comendo coisa estragada. Você percebe que a gente perde mais tempo com os bodes do que com as ovelhas? Ovelha não dá tanto trabalho assim. Meu Deus. A ovelha não dá trabalho, irmão. A ovelha vem no culto do ensinamento, vem na escola, vem no culto, vem na campanha, vem no jejum, na consagração. A ovelha é dizimista, pode, ai meu Deus do céu. A ovelha não dá trabalho, irmão. Você dá um quanto de tempo que a gente perde com os bodes? E aí a Bíblia fala assim, foge deles. Foge deles. Foge. Aparta-te deles. Mas pastor, e Deus não pode mudar? Deus não pode. Olha só o que Deus fala através de Paulo para Tito. No capítulo 3, verso 10. Fala assim, aos hereges, repreende uma ou duas vezes e depois afasta-te. Porque se a palavra não servir, aí digo eu, que se aquela repreensão não servir para conversão, vai servir para juízo. O bode depois vai poder falar assim, mas Senhor, eu não sabia não. Eu usei lá o meu servinho, a minha servinha, para falar com você. Quanto aos contenciosos, aquele que gosta de uma contenda, repreende uma ou duas vezes e foge, afasta-te, porque nós estamos perdendo muito tempo com o bode, estamos perdendo mais tempo com os bodes do que com as pessoas, estamos perdendo mais tempo
porque o seu tempo é precioso. Estamos nos últimos dias. Aleluia. Glória a Deus. Não temos tempo a perder. Precisamos estabelecer alvos e metas e focos. E Deus tem algo tremendo a realizar na cidade de Itanhaém. Deus tem algo tremendo a realizar na cidade de Itanhaém. Deus tem algo tremendo a realizar. E vai usar a tua vida, homem de Deus. E vai usar a tua vida, mulher de Deus. E vai usar a vida de vocês para restaurar. Ovelhas serão transformadas, abençoadas, restauradas e curadas para a glória do nome dele. Aleluia. Aleluia. E aí vem aqui essa lista que Paulo dá. Que lista terrível. Eu contei lá, quase perdi as contas. 18 itens. Nós não vamos vir um a um para ficar tranquilo. 18 itens de qualidade terrível, pastor dele. Terrível. E a gente vê ali, separando em alguns grupos, a gente vê alguma coisa. Primeira coisa, eles têm amor. Essas pessoas que dão problema, têm amor. Mas a prioridade do amor deles é distorcida. Eles têm amor, mas a prioridade é distorcida. Primeiro, amantes de si mesmos. Eles adoram a si mesmos. Se não dá oportunidade, se você fala depois a respeito de uma palavra, faz um comentário. Não, como? Eu me amo. Eu me adoro. Se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar? Não. Amantes de si mesmos. Avarentos, amantes do dinheiro. Por isso que Paulo fala também a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse camarada pode aqui, o presbítero Francisco, é um avarento, amante do dinheiro, mas amante dos prazeres, porque é amigo de Deus. Foco distorcido. Um comentarista bíblico, ele disse que no universo existem três tipos de situações, 3 unidades. A primeira é Deus, depois as pessoas, depois as coisas. Ele resume assim: Deus, pessoas e coisas. Ele fala: devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Quando a pessoa inverte, tem o amor, ou a prioridade do amor pervertida, ele ama a si mesmo, ele adora a si mesmo. Ele é ególatra, ele precisa estar em evidência, ele precisa de luz, ele precisa de câmera, ele chama aqui e fala assim: eu vou falar, e ele chama, precisa de luz, ele precisa de foco, ele adora a si mesmo. E aí então, ele deixa Deus de lado, ele ama as coisas e usa as pessoas. Percebe a distorção? Percebe a distorção? O amor distorcido é característica desse tipo de pessoa, desse tipo de bode, que está infiltrado entre os nossos membros e a nossa liderança. E aí a gente vê da seguinte forma, irmãos: Isso afeta também no contexto familiar, que é a base de tudo. Porque se a igreja vai bem, ou se a família vai bem, a igreja. Se a família vai mal, a igreja. A família é a primeira instituição de Deus, estabelecida antes mesmo da igreja. O projeto de Deus é a base, é o núcleo da sociedade. É o núcleo da sociedade. A partir do momento que o núcleo família falha, nós vemos o reflexo aí: pessoas sem temor, jovens e adolescentes sem temor de Deus, desrespeitando, fazendo a sua própria vontade, cometendo barbáries, porque faltou núcleo, faltou base, faltou família. Isso, de certa forma, afeta também a igreja, porque vemos aqui: desobediente aos pais. Essa geração dos últimos dias tem sido mais desobediente aos seus genitores do que qualquer outra. Antigamente aprendíamos em casa, na escola e na igreja a respeito do respeito aos pais. Hoje em dia parece que você falando alguma coisa, são extremistas religiosos, fundamentalistas. Falar de amor agora, apóstolo, é ser fundamentalista, é ser radical. Onde
Onde que a gente vai parar com isso? Então afeta diretamente a questão da desobediência aos pais, a irreverência. Membros irreverentes, membros que não têm reverência diante de Deus, na casa de Deus, membros que não sabem como se portar na casa de Deus, e você vai chamar, você vai falar alguma coisa, mas eu percebi isso, pastor, você está sendo radical demais. A irreverência, irmão. A Bíblia nos fala que tudo deve ser feito com ordem e... Quer falar de decência na igreja? Pode falar, é bíblico, mas te prepara, Vasco. Retaliação vem. Retaliação vem. A irreverência. Esses dias uma jovenzinha, ela não está mais entre nós, aqui, deve estar em outro lugar. Jovenzinha falou assim: pastor, o senhor sabe tocar aquele hino? Assim, sei, esse hino é de fulano de tal, eu não sei de quem que é, sei que eu vou querer cantar ele, tá bom? Foi assim, né? Vai lá, ensaia, tira lá esse hino que eu quero que você toque para mim para tocar. Que agora é você, antigamente era senhor, né? Agora nem senhor, mas não se usa mais. Vai lá, eu quero que o senhor toca para mim, que eu vou adorar. Eu sou levita, eu vou ficar levitando na igreja agora. Vou levitar agora. Assim, mas filha, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu percebi que esse final de semana foi Santa Ceia e você não tomou Santa Ceia. Pastor, não estava muito bem, estava com a mãe. Faz o seguinte: no domingo agora, teve alguns irmãos que foram viajar, não vieram, me avisaram antes, eu vou ministrar a Santa Ceia para eles. Se você quiser participar, você toma a Santa Ceia. Aí depois da Santa Ceia você levita, você faz o que você quiser. Mas porque aquele que recusa o corpo não está em comunhão com o corpo. Se não está em comunhão com o corpo, não pode ministrar para o corpo. Simples assim. E eu falei assim: pastor, então quer dizer agora que chegou uma pessoa que vai cantar, você não vai dar oportunidade? Eu disse: não, se eu não conhecer, eu não dou oportunidade. E ela falou assim: tá vendo? Irônica. Assim, querida, você pode perceber que você está tendo um comportamento de ironia. Você está sendo irônica. Para mim não tem problema, eu sei lidar com a ironia. Mas a questão é que você sofre uma consequência com isso. Rebelde aos pais, irreverente na igreja. Olha só o que passa, irmãos. E aí a gente vê essa sequência, então. Vem falando ali o apóstolo Paulo, a característica do bode: desafeiçoados. Sabe o que significa? Sem um amor familiar, desafeiçoados. Ou seja, a pessoa não sabe o respeito de relacionamento entre irmão e irmã, entre pai e mãe, entre mãe e pai. A pessoa desafeiçoada, a pessoa que não recebeu o afeto familiar e é gerado e crescido sem esse princípio de respeito, de amor, de temor, de dar a vez, de respeitar a opinião alheia, de pessoas desafeiçoadas, que não receberam o amor familiar. E aí existe então a distorção na sua pior esfera, que é a questão da homossexualidade. Tem pessoas que tiveram uma experiência negativa dentro do conceito de família, relacionamento de homem e mulher, quando tem uma decepção, uma frustração terrível, e fala: então agora eu vou... pessoas desafeiçoadas que revertem isso à imoralidade e à depravação dentro da igreja. Antigamente isso estava lá fora. Hoje nós precisamos então nos preparar para lidar com essa situação diante do altar de Deus, diante do altar. Antes estava fora das portas da igreja, hoje está diante do altar de Deus. Problemas então de amor distorcido, problemas então que a gente vê que gera na família. A gente vê problemas de caráter, pessoas inflexíveis, pessoas indomáveis, pessoas, a Bíblia ela cita um termo aqui, fala dessa forma: intratáveis, inflexíveis, irreconciliáveis. Pessoas que você fala, você trata, você ora,